TV Câmara Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro, ao pároco da paróquia São Paulo Apóstolo, Padre Tiago Ruiz Bernardo, por proposição do vereador Paulo Galtério. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Paulo Galtério. Convidamos também diácono Ricardo Chiminazo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado dessa noite. Por favor, recebam senhor Padre Tiago Ruiz Bernardo. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Paulo Galtério, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos e a todas. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de título de cidadão campineiro ao senhor Padre Tiago Ruiz Bernardo. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
Convidamos os presentes a tomarem assento. Relacionamos as seguintes presenças: Padre Luiz Roberto Benedetti, vigário paroquial, e César Maldonet, chefe de gabinete do vereador Vinícius Gratti. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado, deputado federal Vanderlei Macris, e o vereador da Câmara Municipal de Campinas, Carmo Luiz. Com a palavra, o vereador Paulo Galtério, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Nasceu na cidade de Itapuí, São Paulo, no dia 3 de junho de 1983. Filho de Luiz Carlos Bernardo e de Magali Ruiz. No dia 31 de julho de 1983, recebeu o santo batismo na paróquia de Santo Antônio de Itapuí. Foi agraciado com a presença amiga e companheira de Fernando César Ruiz, quem assumiu a importante identidade paterna em sua vida. Cursou os ensinos básico e fundamental na Escola Estadual Manuel Rodrigues Ferreira e o ensino médio na Escola Estadual Senador Vicente Prado, em Itapuí. Concluiu o curso técnico profissionalizante em Mecânica Geral Industrial pelo Senai João Martins Kolbe, em Bauru, São Paulo, no ano 2000. No dia 11 de fevereiro de 2001, ingressou no Seminário Propedêutico Nossa Senhora do Patrocínio, na cidade de Jaú, São Paulo. Nos anos de 2002 e de 2004, cursou filosofia no Seminário Diocesano de São Carlos e teologia nos anos 2005 e primeiro semestre de 2006 na PUC Campinas, pela Diocese de São Carlos. No dia 1º de junho de 2016, foi admitido seminarista da Arquidiocese de Campinas, onde deu continuidade aos seus estudos de teologia, na PUC Campinas, até o final de 2008. Neste período, foi eleito por 2 vezes presidente do Diretório Acadêmico João 23, da Faculdade de Teologia e Ciências Religiosas da PUC Campinas. No tempo de seminário, desempenhou o estágio pastoral em Jaú, na paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, no ano de 2001, na cidade de São Carlos, nas paróquias de Santo Antônio, em 2002, Santa Luzia, em 2003, e Capela de São Carlos Barromeu, Santuário de Adoração ao Santíssimo Sacramento, em 2004. No período em que cursou teologia, exerceu seu estágio pastoral nas paróquias Sagrada Família, em Araraquara, no ano de 2005, Santana e São Benedito, em Trabiju, no primeiro semestre de 2016, Santana, em Campinas, no segundo semestre do mesmo ano, São Cristóvão, em Valinhos, no ano de 2007, e Santo Antônio, em Indaiatuba, o ano de 2008. É devoto da Virgem Maria, sob a invocação de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de Santo Antônio de Pádua. Recebeu a ordenação diaconal no dia 21 de dezembro de 2008, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, Jardim Proença, em Campinas.
pela imposição das mãos de Dom Bruno Gamberini, em memória. Neste dia, foi nomeado como auxiliar paroquial da paróquia Sagrada Família, situada no território que engloba os parques Osiel e Montes Cristo, Gleba B, Jardins, Jardim do Lago, Icaraí e Nossa Senhora da Lourdes, bairro Saltinho e Nova Mercedes, Jardins, Parque das Bandeiras e São José, em Campinas. Em 10 de julho de 2009, foi ordenado presbítero na paróquia Basílica de Nossa Senhora do Carmo, pela imposição das mãos e prece consecratória de Dom Bruno Gamberini, em memória. Nesse mesmo dia, foi nomeado vigário paroquial da paróquia Sagrada Família, em Campinas. No dia 1º de setembro de 2010, foi nomeado administrador paroquial da mesma paróquia, onde permaneceu até dezembro do mesmo ano. Diante da necessidade da igreja, em 2011, foi enviado para cursar o mestrado em Direito Canônico no Instituto de Direito Canônico Padre Giuseppe Benito Pegoraro, em São Paulo, agregado à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, concluindo em dezembro de 2013. No dia 8 de fevereiro de 2011, foi nomeado vigário paroquial da paróquia de São Geraldo Magela, nas regiões do Ouro Verde e Jardim Aeroporto, em Campinas. Neste período, cursou a validação civil do curso de Teologia na Faculdade Católica de Fortaleza, Seminário da Prainha, em Fortaleza, Ceará. No mês de maio de 2013, foi nomeado secretário pessoal do arcebispo metropolitano de Campinas, Dom Ayrton José dos Santos. No dia 25 de outubro de 2013, foi nomeado vigário paroquial da Basílica de Nossa Senhora do Carmo e capelão do Templo Votivo do Santíssimo Sacramento, na região central de Campinas. Desde 17 de janeiro de 2016, é pároco da paróquia São Paulo Apóstolo, na região da Vila Itapura, em Campinas. Além do desempenho de suas atividades como auxiliar vigário paroquial, secretário do arcebispo e pároco, foi assessor eclesiástico da Pastoral da Sobriedade e da Pastoral das Ezequias, da Arquidiocese de Campinas. Atualmente, é conselheiro espiritual do Movimento de Espiritualidade Conjugal das equipes de Nossa Senhora e oficial do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação em Campinas. Diante do exposto, dada a relevância desta propositura, faz-se merecedor do título de cidadão campineiro o Padre Tiago Ruiz Bernardo, pelos relevantes serviços prestados à Igreja e ao município de Campinas. E neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Padre Tiago Ruiz Bernardo. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4.348, de 4 de setembro de 2017, concede ao Padre Tiago Ruiz Bernardo o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 4 de maio de 2018. Assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador Paulo Galtério, autor da preposição.
Convidamos agora à tribuna o nosso homenageado, Padre Tiago, para seu discurso de agradecimento. Excelentíssimo senhor vereador Dr. Paulo Galtério, propositor deste título e presidente desta sessão solene, excelentíssimos senhores e senhoras, aqui representados os vereadores do município de Campinas, reverendíssimo Padre Luiz Roberto Benedetti, meu vigário paroquial, diácono Ricardo Quiminazo, nas pessoas de quem eu saúdo os demais padres da nossa Arquidiocese de Campinas, aqui representados por esses nossos dois irmãos. Amado povo de Deus, invocando os ensinamentos de São Paulo Apóstolo, padroeiro desta paróquia, autêntico seguidor de Jesus Cristo, testemunha de que é possível ao ser humano mudar radicalmente a sua vida e passar a praticar a justiça, fazer o bem e propagar a paz, traduz o principal objetivo que deve nortear a vida dos que ocupam alguma função de liderança na sociedade civil e na própria igreja, comunidade cristã. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Ele tinha condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim, apresentando-se como simples homem, Deus o exaltou grandemente. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 11. O Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral, que orienta a ação da Igreja no mundo atual, após analisar as profundas transformações em que passou e continua passando a sociedade, exorta os que exercem função política a salvaguardar os direitos da pessoa como atitude necessária à participação do cidadão na vida e gestão públicas. Assim, os que possuem mandato político e que se ocupam com este trabalho tornam-se verdadeiros operários do bem comum e testemunham em suas obras a verdadeira natureza da comunidade política, nascente da convicção de que toda e qualquer autoridade tem sua origem em Deus e por isso deve estar aberta à sua vontade num gesto de profunda obediência. Assim, consideradas a natureza e a finalidade do exercício da autoridade no desempenho de um cargo político, a Igreja continua nos exortando com a mesma constituição pastoral do Concílio Vaticano II. É de grande importância, sobretudo onde existe uma sociedade pluralística, que se tenha uma concepção exata das relações entre a comunidade política e a Igreja, e ainda que se distingam claramente as atividades que os fiéis, isoladamente ou em grupo, desempenham em próprio nome como cidadãos, guiados pela sua consciência de cristãos, e aquelas que exercitam em nome da Igreja, em união com seus pastores. A Igreja, que em razão da sua missão e competência, de modo algum se confunde com a sociedade, nem está ligada a qualquer sistema político determinado, é ao mesmo tempo sinal e salvaguarda da transcendência da pessoa humana. No domínio próprio de cada uma, comunidade política e igreja são independentes e autônomas, mas, embora por títulos diversos, ambas servem à vocação pessoal e social dos mesmos homens e mulheres. E tanto mais eficazmente exercitarão este serviço para bem de todos, quanto melhor cultivarem entre si
uma sã cooperação, tendo igualmente em conta as circunstâncias de lugar e tempo, porque o homem não se limita à ordem temporal somente. Vivendo na história humana, fundada sobre o amor do Redentor, ela contribui para que se difundam mais amplamente nas ações e entre as nações a justiça e a caridade. Pregando a verdade evangélica e iluminando com a sua doutrina e o testemunho dos cristãos todos os campos da atividade humana, ela respeita e promove também a liberdade e a responsabilidade política dos cidadãos. Os apóstolos e os sucessores dos mesmos, com seus cooperadores, enviados para anunciar aos homens Cristo, Salvador do mundo, têm por sustentáculo do seu apostolado o poder de Deus, o qual muitas vezes manifesta a força do Evangelho na fraqueza de suas testemunhas. É preciso, pois, que todos os que se consagram ao ministério da palavra de Deus utilizem os caminhos e meios próprios do Evangelho, tantas vezes diferentes dos meios da cidade terrena. É certo que as coisas terrenas e as que na condição humana transcendem este mundo se encontram intimamente ligadas. A própria igreja usa das coisas temporais na medida em que a sua missão o exige, mas ela não coloca a sua esperança nos privilégios que lhe oferece a autoridade civil. Mas ainda, ela renunciará ao exercício de alguns direitos legitimamente adquiridos quando verificar que o seu uso põe em causa a sinceridade do seu testemunho ou que novas condições de vida exigem outras disposições. Porém, sempre lhe deve ser permitido pregar com verdadeira liberdade a fé, ensinar a sua doutrina acerca da sociedade, exercer sem entraves a missão própria entre os homens e pronunciar o seu juízo moral mesmo acerca de realidades políticas, sempre que os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem, e utilizando todos e só aqueles meios que são conformes com o Evangelho, e segundo a variedade dos tempos e circunstâncias, são para o bem de todos. Aderindo fielmente ao Evangelho e realizando a sua missão no mundo, a Igreja, a quem pertence fomentar e elevar tudo que é verdadeiro, bom e belo, se encontra na comunidade dos homens, consolida para a glória de Deus a paz entre os homens. Gaudium et Spes, parágrafo 76. É como ministro ordenado desta mesma igreja que nesta solene sessão recebo o título de cidadão honorário de Campinas. Meus agradecimentos se estendem a todos os nobres vereadores que no dia 4 de setembro de 2017, mediante votação, unanimemente decidiram oferecer-me tão grande honra. Refaço. Mediante votação, de modo unânime, fica melhor assim, decidiram conferir a mim tão grande honra. Mas meus agradecimentos aqui não se restringem, uma vez que para este dia chegasse, foi necessário caminhar muitos outros dias. Então meus agradecimentos não se restringem somente aos nobres vereadores, mas também à minha família, que lutando contra ideologias modernas, querem devastar os valores da família, soube me educar para responsabilidades como cidadão, no compromisso pela promoção da justiça e da caridade. Sei que mesmo distante fisicamente, o coração de meus pais e familiares estão pulsando em sintonia com o meu coração. Também meu agradecimento se estende à Igreja Católica Apostólica Romana, que em seu ventre maternal me gerou para Cristo no dia do meu batismo. Me educou e ordenou presbítero, confiando-me os cuidados do povo de Deus, que é a razão do exercício ministerial sacerdotal. Tendo a origem em Cristo, o mistério do sacerdote destina-se ao povo de Deus, porque nutre em seu coração
o desejo de ser a presença do bom pastor aonde for enviado. Agradeço aos que me foram confiados pela Santa Igreja, por serem o motivo pelo qual hoje o Padre Tiago, sacerdote, é acolhido como filho desta cidade de Campinas. Quero agradecer de modo muito particular e especial a Dom Ayrton José, que não está presente, mas que está presente em nossos corações, que me confiou o paroquiato desta paróquia e que foi nomeado arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Mariana, lá em Minas Gerais, na penúltima quarta-feira, pelo Papa Francisco. Que Deus o abençoe e o Espírito Santo ilumine nesta nova missão. Em 2006, quando o saudoso Dom Bruno, com insistência e na sua peculiar alegria, que todos nós conhecemos, brincando, me convidava a pular o muro, o que para alguns julgamentos até poderia parecer uma atitude rebelde. Eu jamais imaginei o que Deus me preparava em seus planos. Após muitas destas propostas inusitadas, no dia 8 de maio de 2006, eu tive a coragem de mudar o que até então eu tinha sonhado para a minha vida sacerdotal, comunicando o meu aceite. Até então, eu sonhava ser padre da Diocese de São Carlos. Mas a partir desta data, tudo começou de novo. A partir de então, tudo foi novo, iniciando meus primeiros passos da formação sacerdotal aqui na Arquidiocese de Campinas. Chegar e me adaptar em Campinas não foi fácil. Diante de resistências, críticas por pessoas que não entenderam a minha decisão e até mesmo indiferença, seja por parte de pessoas da cidade, seja inclusive por parte de pessoas da própria igreja. Não foi fácil. Mas Deus já me começava a conduzir nesta cidade. Hoje, quando eu olho para as minhas primeiras experiências aqui em Campinas, eu consigo entender e realmente chego à conclusão de que elas foram necessárias para que eu chegasse onde estou, para que Deus realizasse a sua obra de amor na minha vida e de fato me colocasse à frente de uma comunidade cristã aqui nesta cidade de Campinas, nesta Arquidiocese de Campinas. Quando Deus permite que algumas coisas na vida da gente mudem, nunca é para nos tornar piores, sempre nos torna melhores. Então Deus começava a me conduzir nesta cidade, que desde o primeiro momento eu já adotara como minha terra. Hoje, nesta noite, é a cidade de Campinas quem me adota como filho nesta solenidade, mesmo já pertencendo a tantas famílias que aqui nasceram ou que aqui se estabeleceram. E nesta noite, o meu coração se dobra em gratidão a Deus, por contar comigo em seus divinos planos de amor e por tornar mais uma vez a sua igreja homenageada na pessoa de seus filhos. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao diácono Ricardo Quiminazo para seu discurso de homenagem ao Padre Tiago. Excelentíssimo vereador, doutor Paulo Galtério, reverendíssimo Padre Tiago Ruiz Bernardo, reverendíssimo Padre Luiz Roberto Benedetti, prezados irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, eu não tinha nem conhecimento do seu discurso, mas por coincidência vou pegar um gancho que o senhor deixou. A nossa vida é feita de momentos em que nós somos adotados, em que muitas vezes também nós adotamos. Nós
somos adotados no nosso nascimento, quando recebemos o dom da vida, no seio de uma família que nos acolhe. No nosso batismo, somos adotados como filhos adotivos de Deus. Mais para frente, caminhando na nossa vida, somos adotados. No meu caso, ou no caso de muitos de nós, por nossos cônjuges, no caso do senhor, adotado pela Santa Madre Igreja, a quem também, o senhor também é de uma certa forma, e todos nós somos adotados, o senhor é adotado pela sua vocação, e nós muitas vezes escolhemos as nossas profissões que nós adotamos, e algumas profissões acabam nos adotando, nós nos encantamos por elas e seguimos esse caminho. Nesse processo de adoções que nós passamos, eu gostaria de dizer para o senhor que muito além da sua vocação sacerdotal, que nos transborda a vocação do senhor, a sua vocação pastoral, a sua condição de nosso pastor, exala do senhor, é muito maior do que o senhor, e nós podemos sentir essa sensação. E nós somos adotados pelo senhor como nosso pastor. Por outro lado, muito além da sua vocação, eu não consigo, e eu vejo pela convivência que eu tenho com o senhor, que além de seu esforço pessoal para se tornar uma pessoa melhor, um pároco melhor, um ser humano sempre melhor, e se nós conseguimos, eu não consigo imaginar, insistindo nessa figura de que o senhor, dessa sua vocação, mas insistindo nisso, eu não consigo imaginar qualquer outra coisa, o senhor fazendo qualquer outra coisa que não seja exercendo o seu sacerdócio, mas eu tenho absoluta certeza, pelo que eu conheço do senhor, pela nossa convivência, que qualquer coisa que o senhor fizesse, o senhor seria bem sucedido e se dedicaria ao próximo. Aqui, nas palavras do vereador, também nos transparece a passagem do senhor por algumas regiões muito carentes da cidade de Campinas. O senhor passou por regiões carentes, Glebabê, Osiel, são lugares que nós conhecemos de grande dificuldade, de grande luta, em que há uma grande necessidade de acender a fé e a esperança nessas pessoas. O senhor passou pelo centro. O centro também é um lugar em que a fé, de uma forma diferente, é muito importante e precisa ser sempre alimentada, sempre instigada, sempre nesse caminho de pastor que o senhor escolheu. Se o senhor adotou Campinas para esse seu trabalho de ser pastor, de nos melhorar a nossa alma, de nos trazer o coração, de fazer a caridade, nada melhor do que essa homenagem que o senhor recebe no dia de hoje, de Campinas adotá-lo como seu cidadão. Um título merecidíssimo, pelo carinho que o senhor teve pela cidade e pelo cidadão que o senhor acrescenta pelo bem de toda a comunidade. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Galtério, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Novamente, Diácono Ricardo Quiminazo, Padre Tiago, que hoje recebe essa homenagem da cidade de Campinas, Padre Bernadette, que aqui se encontram, todos os presentes desta paróquia e o pessoal da minha equipe está presente, a TV Câmara de Campinas, que preparou esse cerimonial na igreja. Antes de mais nada, os meus agradecimentos em nome da cidade de Campinas. Mas eu quero dizer, Padre, que sendo um paroquiano dessa igreja, e qual o prazer da minha pessoa quando eu entro por essa porta e tenho certeza todas aquelas pessoas que são dessa comunidade
e sentem o odor de Cristo aqui, o cheiro de Jesus, né? E tem na pessoa do Padre Tiago, do Padre Bernadette, né, a pessoa de Jesus Cristo nos pastoreando. Isso é uma sensação para nós que participamos dessa igreja, Padre. É uma sensação que a gente não tem como explicar. E todos sabem disso, Padre. E Campinas, que me deu um terceiro mandato de vereador, Padre, dentre os 33 eleitos de 1.100.000 habitantes, me concedeu a oportunidade de fazer uma justa homenagem a esse padre da igreja de Campinas. E quando a gente faz uma homenagem, os vereadores fazem uma homenagem, Padre, a gente escolhe a dedo as pessoas a serem homenageadas. Diácono. E Padre Tiago, nós aqui da comunidade, sabemos do amor que ele tem pela igreja e por toda essa comunidade, Padre. Desde o tempo que o senhor estava lá no Carmo, a gente pôde perceber, né, a presença de Cristo na figura do Padre Tiago. Eu estava conversando aqui hoje, Padre, com o diácono, e eu disse que os padres, eles têm 3 características, Padre, né? A primeira é aquele padre instituição. Ele está preocupado com a igreja, com a instituição, com a hierarquia, se o vidro da igreja está bonito, o que vai ter dentro da igreja. E nós temos aquele padre comunidade, que é o padre pastor, é aquele padre preocupado com as pessoas da igreja dele, com as pessoas daquela diocese que ele vive. Temos aquele padre doutrina, é aquele padre preocupado com a doutrina da igreja. E temos aquele padre que a gente chama de padre artista, que ele está preocupado com a vaidade dele como povo dentro do povo de Deus. Eu acrescentei mais um aqui, diácono Ricardo, eu tinha falado 3 para ele. E o Padre Tiago tem uma grande característica dessas 4 situações, ele se enquadra em 3. Ele é aquele padre que cuida da instituição, está preocupado com a instituição igreja, está preocupado com o seu povo aqui da igreja, com o seu rebanho e com a doutrina da igreja. Então, Padre, é justa essa homenagem, né? E eu falo que é uma homenagem não desse vereador, é uma homenagem de 1.100.000 pessoas da cidade de Campinas, das quais os 33 vereadores, como o senhor bem pôde enaltecer aqui, por unanimidade entenderam que a sua figura merecia receber esse título da cidade de Campinas. Então, Padre, da minha felicidade como vereador eleito dessa cidade, da minha felicidade como membro da igreja aqui de Campinas, membro atuante da igreja aqui, participante, né, de todo esse trabalho evangélico que a igreja faz na cidade de Campinas, eu vejo hoje, Padre, que aquele seu grande currículo que o senhor colocou para nós, que eu tenho certeza que poucos de nós conhecíamos, toda aquela sua grandiosidade, o senhor vai poder acrescentar que o senhor é cidadão campineiro por obra e graça de Jesus Cristo em primeiro lugar, né, e de todas as pessoas da cidade de Campinas, né? Considerando que essa homenagem é uma homenagem justa, legítima, é uma homenagem que o povo de Campinas concede ao Padre Tiago, eu declaro encerrada essa sessão da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado a todos, Deus abençoe Padre Tiago, Diácono Ricardo, Padre Bernadette e todos os presentes. Que Deus possa estar conosco. Muito obrigado.
TV Câmara Campinas.